Fala, né, beleza? Mais um vídeo aqui pro YouTube da Rocket City, primeiro vídeo onde eu apareço aqui em 2026. Antes de mais nada, feliz ano novo, e nesse vídeo eu quero te mostrar um pouquinho de como que eu venho desenvolvendo projetos full stack utilizando agentes de código. Mais especificamente aqui eu tenho utilizado bastante o Cloud Code, mas não interessa se você está usando o Open Code, Codex ou qualquer outro agente de código, Cursor por si só. A gente vai entender um pouquinho de como você pode organizar melhor as regras aí do seu agente, dividir o seu projeto e construir features de cabo a rabo desde o back-end para o front-end. Eu já vou abrir minha tela aqui e te mostrar para a gente não perder tempo. E a primeira dica que eu te dou aqui, antes de mais nada, pra gente já começar passando a régua nisso, é se você vai desenvolver um projeto full stack onde você é o único desenvolvedor, ou você tem mais um amigo ou dois amigos aí que estão desenvolvendo, você quer criar um SaaS junto com essa pessoa, não existe forma melhor de você começar esse projeto do que se não utilizando a feature de workspaces, que são basicamente a feature de monorepo, onde você tem todo o seu projeto, seja API, front-end, tudo isso dentro de um único repositório. Isso aqui permite a gente fazer muitas coisas. Primeira delas, a gente consegue ter uma pipeline de deploy unificada, ou seja, a gente não precisa ficar gerenciando várias pipelines, né, vários fluxos de deploy diferentes e ter versões muitas vezes no ar que não batem, né? Então, eu tenho certeza que você já desenvolveu, por exemplo, um front-end, um back-end, e aí daqui a pouco entrou o front-end no ar e o back-end não tinha entrado no ar ainda, porque eles não estavam exatamente na mesma versão, e aí você entregou uma feature e você pensou, cara, tomara que nenhum usuário use essa feature nesse 1 minuto que o meu back-end ainda está subindo, aí dá erro no deploy do back-end, você tem que voltar ao front-end. Então assim, ter um deploy unificado, uma pipeline de CI unificada, com certeza vai te ajudar muito, né? Principalmente se você não tem muito recursos aí no início, mas principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, tá utilizando essa feature de monorepo, né? Esse conceito de monorepo é muito bom, porque como o nosso código ele tá dentro de uma pasta, né? Todo o código tá dentro de uma pasta, seja API, front-end e tudo mais, claro que separado em vários pacotinhos, a gente consegue fazer prompts que muitas vezes modificam coisas tanto na API quanto no front-end. Então imagina que eu queira daqui a pouco implementar numa listagem, por exemplo, implementar paginação. Se eu tivesse dois repositórios totalmente separados, eu teria que ir lá no meu back-end, mandar o prompt para ele implementar a paginação com todo o conceito, e isso geraria ali uma forma, digamos, mudaria a forma que o back-end devolve os meus resultados, sendo que aqui quando eu tenho tudo no mesmo pacote, eu posso passar para ele instruções para ele mudar no back-end, e como ele tem o back-end e o front na mesma pasta, essas alterações que ele fez no back-end, ele já consegue entender, poxa, eu sei o que eu mudei no back-end. Quando eu for lá para o front-end, a hora de fazer uma requisição para o back-end, eu já sei exatamente o que mudou no back-end, né? Qual parâmetro eu preciso enviar, qual parâmetro eu preciso receber. Então isso é muito legal, né? Então aqui, como você pode ver, eu tenho API Client, CLI, Dashboard, Playground, TypeScript SDK, Widget, tudo isso dentro do mesmo repositório no GitHub, dentro da mesma base de código. E com isso eu tenho um arquivo Cloud MD aqui na raiz, como eu estou usando Cloud Code, isso aqui seria o seu agent, seria o seu cursor rule, seria, sei lá, independente de qual que você esteja utilizando. Eu acho que a Cloud é a única que ainda não usa o agent MD, né? Algumas pessoas acabam criando links simbólicos aqui para ficar tudo a mesma coisa, mas como eu só uso Cloud Code, então eu tenho apenas o Cloud MD aqui. Dentro desse Cloud Code, né, eu tenho aqui detalhado, pode ver que ele até tá meio desatualizado aqui, por isso que geralmente eu peço pro Cloud não colocar nome de pastas ou arquivos específicos na documentação, porque ele acaba ficando desatualizado. Geralmente é melhor ele documentar padrões do que documentar a estrutura de código, documentar exatamente o nome dos arquivos, essas coisas assim, porque isso muda muito comumente. E aqui eu tenho muita coisa documentada, não muita coisa documentada. Por quê? Porque aí vem a segunda dica que eu gostaria de te passar para quem está desenvolvendo projetos full stack utilizando inteligência artificial, divida o seu Cloud Code, o seu Cloud MD, o seu arquivo de instruções, de regras, em vários subarquivos. O que eu quero dizer com isso? Olha só, quando eu venho aqui, por exemplo, dentro de API, você vai ver que aqui eu tenho um novo Cloud MD, que ele vai ser requisitado, né, que ele vai ser adicionado ao meu contexto no momento que a IA estiver trabalhando especificamente com o repositório de API. Então, olha só, eu tenho aqui toda a documentação voltada para minha API, com todos os padrões e tudo mais. Bom, mas se você for ver aqui, ó, não é tanta documentação, não tem tanta coisa assim. São só alguns padrões que eu estou seguindo aqui na minha API. Por quê? Se você entrar no diretório source e entrar aqui, por exemplo, em auth, você vai ver que eu tenho um Cloud MD que detalha toda a parte de autenticação. Então, eu tenho toda digamos, as regras da minha aplicação dividido em vários subarquivos. Se eu vier aqui em Billing, não criei ainda, mas em Database, por exemplo, ó, eu tenho outro Cloud MD que detalha como que eu crio meus esquemas, como que as migrations são criadas, como que eu crio índices, quando que eu crio índices, como que funcionam as operações. Se eu venho para Events, por exemplo, aqui onde eu criei uma estrutura de Event Listener, né, de
de PubSub dentro da minha aplicação para basicamente toda vez que uma notificação é enviada eu fazer alguma coisa com isso, né? Eu tenho aqui também tudo documentado de como registrar eventos e tudo mais. Aqui eu tenho os meus listeners, claro, tudo com testes também. Mas veja que eu divido isso, ó, aqui é a documentação das minhas funções, né, que são os casos de uso, né, os use cases aqui da minha aplicação, tudo isso bem documentadinho. Então, não é nem documentado, né, mas é basicamente as regras para os meus agentes, para o meu agente não errar na hora que ele estiver construindo novas rotas, novas funções. E isso vale também para o front-end da nossa aplicação. Então, se eu vier aqui, por exemplo, em Dashboard, veja que eu tenho um Cloud MD somente para o Dashboard, né? Isso é legal porque o Cloud ele vai escolhendo quando adicionar esse contexto dentro de cada prompt que eu estou fazendo, né? Então isso aqui funciona de uma maneira bem legal. E como eu falei, o principal benefício disso tudo, né, de monorep, da gente dividir as nossas rules em vários subarquivos, é eu conseguir construir features que elas vão sempre bater tanto em API quanto em front-end, né? Então, para a gente dar um exemplo disso, né, eu vou primeiramente trocar aqui o meu agente para o Plan Mode, porque eu não quero que ele faça nada, né? Eu quero que ele simplesmente crie um plano aqui de como que a gente vai estar utilizando, de como que a gente vai estar desenvolvendo uma feature específica. E aí eu vou pedir para ele imaginar uma feature aqui, unindo os dois mundos pra gente ver, né? Então, isso aqui é uma aplicação, como eu tô falando, como eu mostrei antes, ela é uma aplicação de notificação as a service, uma cópia como se fosse do Novo ou do NOC, que são SaaS mais conhecidos aí no mundo de desenvolvimento para fazer notificações, para você adicionar uma feature de notificações dentro da sua aplicação, tá? E aí, bom, eu tenho aqui já algumas listagens aqui no front-end, então, se eu for ver, eu tenho aqui dentro de rotas, app, eu estou usando o Tanstack Router aqui, como eu mostrei em outros vídeos, e aqui na minha org, dentro de um projeto, eu tenho, por exemplo, a listagem de broadcasts, tá? E aí, a gente pode pegar aqui dentro da nossa aplicação, um outro esquema que a gente tem é, por exemplo, de contatos. E aí eu vou falar o seguinte, vou botar em português aqui pra gente facilitar, apesar de que geralmente eu uso bastante inglês quando eu tô escrevendo os prompts, não sei porquê, me acostumei assim e assim tá indo, não sei você, deixei nos comentários se você escreve em português ou inglês. E eu vou pedir pra ele, por exemplo, agora eu quero que você... tá bem pequeno essa fonte aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Z, open... Opa, não é essas settings aqui. Eu quero as settings de... Aqui, settings file. Record, agent, UI size. Ele não aumenta do text area, que estranho, né, cara? Agent, buffer font size, talvez seja isso. Agora sim. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Tá, então agora eu quero que você imagine, crie a listagem de contatos no front-end, seguindo no front-end e no back-end. Construindo a feature completa, desde a função, testes, rotas e UI no pacote dashboard. E aí eu vou falar o seguinte, né? Utilize a feature de broadcasts como exemplo. A feature de listagem de broadcast como exemplo. E aí eu passo alguns arquivos para ele como referência. Então, broadcast list no front-end e list broadcast no back-end. E aí ele vai começar a planejar isso. Geralmente eu uso o plan mode aqui antes de sair desenvolvendo uma feature. E aí, como você pode ver, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai explorar a estrutura existente de broadcast para entender o exemplo que a gente tem que fazer no front-end. E aí aqui, ó, ele vai começar a mostrar, olha só, ele vai acessar tanto arquivos no back-end quanto arquivos no front-end. Então, por a gente estar utilizando o monorepo, isso aqui eu acho uma das coisas mais incríveis de monorepo unido à inteligência artificial, unido a esses agentes de código, que ele consegue ter um entendimento completo, né? E aí, enquanto ele vai desenvolvendo, uma das coisas que eu faço aqui que me ajuda bastante também é, primeiro, o back-end sempre está documentado. Isso facilita muito. Então, o meu back-end aqui, ó, eu estou utilizando o Swagger, né, a documentação. Então, ele tem toda a documentação das rotas. E outra coisa que é legal, no meu front-end, eu estou usando o Cube, eu já postei ele num vídeo, procura aí no YouTube da Rocket City. Mas o Cube, o que ele faz? Ele lê a documentação da minha API e ele gera todas as requisições do meu front-end
para o meu back-end. Então aqui em Generated, ó, eu consigo ver, por exemplo, os hooks, e toda a rota que eu tenho no back-end é automaticamente já convertida para um hook no React. Assim, lá na minha lista, ó, quando eu entro aqui em Broadcast List, por exemplo, eu só faço, ó, Use Broadcast List. Aqui, na verdade, isso aqui é um contexto, né? Eu só faço aqui, ó, Use List Broadcast, por exemplo. Isso aqui foi gerado automaticamente pelo Kube e ele já me retorna totalmente tipado aqui, ó, no data, exatamente qual que é o formato retornado lá do meu back-end. Então aqui, ó, eu já sei exatamente que ele retorna uma lista com este objeto dentro, contendo esses dados aqui. Isso aqui é tudo gerado a partir da documentação do Swagger. Esse Kube eu já postei vídeo aqui no canal, então dá uma olhadinha caso você queira conhecer ele mais. Para mim hoje é a ferramenta que eu mais utilizo, mais do que a ferramenta embutida do Elysia para isso, que é o framework que eu estou usando aqui no back-end. Mas é uma ferramenta fantástica, recomendo bastante você dar uma olhadinha nela. E outra coisa que eu ia falar, que é bem importante, é que eu gero mocks também. Então, se eu quero que o meu front-end funcione totalmente separado do back-end, ou seja, com o back-end offline, eu consigo fazer isso, principalmente para a parte de testes no front-end. Então, olha só, ele criou mocks aqui para todas as features que eu tenho, para todas as rotas, ele tem mocks gerados, integrados com o Faker, que gera dados fictícios. Então, toda requisição que eu faço pro meu back-end, ela tá mocada, se eu quiser. Né? Então eu consigo fazer testes no front-end sem depender do back-end realmente estar rodando. E aí olha só, né? A feature que eu pedi para ele implementar, ele já criou todo o plano aqui, né? E pode ver que ele criou tanto o plano de implementação no back-end. Então ele está adicionando busca, ele viu que já existia a feature de list contact, só que ela não tinha busca, filtros. Ele está mexendo aqui no back-end. Aí ele vai lá no front-end, gera novamente o API client usando o Kube, que é o que eu te mostrei, e aí ele começa a trabalhar nas features de UI, de começar a construir toda a UI para que isso seja possível. Eu não vou rodar isso aqui agora, porque provavelmente como os prompts, na maioria das vezes eles não são assim, né, como eu escrevi, geralmente eu preciso trabalhar um pouquinho mais no prompt, deixar ele um pouquinho mais detalhado, mas eu só queria te trazer algumas dicas aí para você começar esse ano bem, principalmente porque eu sei que tem muitas pessoas, e isso é muito legal, que estão querendo desenvolver o seu projeto pessoal, o seu SaaS, colocar um projetinho no ar, para isso trazer mais visibilidade, para isso trazer até retorno financeiro, e para mim essa aqui é a forma mais legal de você fazer isso, você criar um projeto utilizando o monorepo, dessa forma, separando as suas regras, seja com Cursor, com OpenCode, com Cloud Code ou qualquer coisa parecida. Bom, vou me despedindo por aqui. Não esquece de deixar aqui nos comentários os vídeos que você gostaria que eu começasse a trazer nesse ano de 2026. E é isso. Grande abraço